autoconhecimento, responsabilidades, subindo aí degraus de uma vida mais saudável, né? Caminhos de vida mais saudável. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo essa troca e você pode ter mais recursos para entender o seu eu, entender sua identidade, formar sua identidade, transformar seu caráter se isso for necessário. E se estiver com desafios em relação a chegar aos pontos de mudança, eu me disponho aqui como profissional terapeuta, além de fisioterapeuta, para acender a luz do poste com você, te ajudando a encontrar caminhos de vida mais saudáveis. É isso aí, mais saudáveis. Então, Ana Cláudia Loto, fisioterapeuta, e trilhando esse caminho de terapeuta. Estamos aí numa trilha de autoconhecimento, autorresponsabilidade, buscando sempre a melhor versão. Sempre ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã do que sou hoje. E nessa caminhada a gente vai descobrindo, abrindo caixinhas, trazendo para fora situações, conflitos, traumas para resolução. E é assim que a gente cresce. E é assim que a gente vai dando a mão um para o outro e vencendo os nossos grandes desafios, né? E hoje eu começarei a falar sobre 5 leis biológicas. Então vamos entender a linguagem do corpo, porque o corpo fala conosco, né? E nós somos analfabetos do corpo. Nós não entendemos o que o corpo está nos dizendo, o que está nos falando. E ele nos ajuda, inclusive, a achar as soluções para as nossas vidas, para os nossos conflitos, para as nossas situações. Mas nós não temos a familiaridade de olhar para o corpo e observar e entender. Sempre que o corpo nos traz um sintoma, a primeira reação é buscar um remédio, buscar um médico para estar tirando aquele sintoma do corpo, arrancando aquele sintoma. É simplesmente não querer sentir. Ô meu amor, boa noite. Simplesmente não querer sentir. Mas o meu convite para vocês nessa noite, nesse aprendizado, e o que nos deixou Dr. Hammer, foi para que você olhasse para esse sintoma, agradecendo inclusive o corpo, porque ele está te ajudando. Então, naquilo que ele está te ajudando, como é que você pode retribuir? Entendendo o que ele está falando e ir para a resolução. E não simplesmente arrancar aquele sintoma do corpo, porque a hora que você arranca o sintoma do corpo, é como se você calasse. E aí você não consegue entender quais são as áreas, quais são as coisas da sua vida que você precisa resolver e sair disso. Então, o que vai acontecer? Como você não entendeu o processo pelo qual o seu corpo fez para entrar naquele sintoma, você vai voltar para aquele sintoma. E essas indas e vindas por um sintoma, você causa uma cronicidade no seu corpo. E depois o seu corpo não consegue mais reaver aquilo e voltar para a fisiologia, voltar para a normalidade. Então, o Dr. Hammer, ele fez essa pesquisa, ele desenvolveu essas 5 leis biológicas e trouxe a nova medicina germânica para nós, justamente para trazer esse novo olhar para o sintoma, que a gente nem toca muito na palavra doença, porque a gente tem uma conotação bem negativa, doença, né? Então a gente prefere falar sintoma e linguagem do corpo. Então esses ensinamentos, essas leis que são nos deixadas, são importantes a gente ver, a gente seguir, a gente olhar para isso, né? E hoje eu vou começar, são assuntos bem profundos, tá, gente? Então, assim, vamos fazendo, aos pouquinhos a gente vai falando e vai trazendo clareza e consciência para ser uma coisa gostosa, senão fica uma coisa só teórica e aí, para quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, fica muito chato. Então, quando
Hammer começou a se despertar para esse novo olhar, ele tinha passado um desafio muito grande na vida dele, que foi um câncer de testículo. E ele percebeu que esse câncer de testículo aconteceu em seguida da morte do filho. O filho dele teve uma morte trágica e isso trouxe para o corpo dele um sintoma. E esse sintoma foi o que despertou o olhar de Hammer para o estudo do corpo, da linguagem do corpo, dos sintomas do corpo. Então, quando Hammer começou esses estudos, ele trabalhava num hospital de oncologia e ele começou a perceber que sempre atrás de um câncer ativo ou já em resolução, existia um grande trauma, um grande estresse. E também percebeu que esse estresse não era o único, não era a única vez que tinha acontecido. Já tinha havido outras ocasiões, outros estresses, e isso foi acumulativo. E assim foi que ele começou a desenvolver e deixou para nós essas 5 leis. Eu não vou ficar especificando cada, eu vou trazer o contexto todo para vocês. Então, sempre, desde a nossa concepção até o dia de hoje, sempre que nós passamos por um evento impactante, inesperado e vivemos isso de forma dramática, de forma isolada, o nosso corpo faz um registro. E esse registro, ele acontece assim, ao mesmo tempo. Existe uma tríade que é impactada com esse evento que a gente passa. E essa tríade é psique, cérebro e órgão. Então, quando a gente é acometido por esse evento, não dá tempo da gente passar esse evento para nossa consciência e para o nosso raciocínio. Existe já uma inscrição que foge do nosso controle, estar especificando o que é e estar trazendo para a consciência e já revertendo aquilo naquele momento, já se acalmando, tranquilizando e pronto, passou. Então, isso foge da nossa alçada e existe essa inscrição nessa tríade. Quando a nossa emoção sente, o nosso cérebro capta e ele já correlaciona com órgãos, tecidos e sistemas. E como é essa correlação? Nós somos formados embriologicamente a partir de 3 tecidos. Endoderma, forma todos os nossos tecidos de alimentação, né, de vitalidade, alimentação, respiração, digestão, eliminação, reprodução. Isso de forma básica, tá, gente? Tô falando aqui grosseiramente. Vamos depois detalhar mais nas nossas outras conversas. E quando acontece essa correlação desse tecido endodérmico, alguma estrutura que se correlaciona com a vitalidade, com a sobrevivência, com os órgãos vitais do nosso corpo, e esses órgãos ou sistemas, eles reagem àquela inscrição, aquele impacto que recebeu. Outro tecido que nos pertence, que nos formam, é o ectoderma. Então, temos todo o endoderma, que é a estrutura vital. O ectoderma é a nossa estrutura de revestimento. Então, a epiderme, a nossa proteção, é a nossa pele, é o que impede da estrutura externa entrar dentro do nosso organismo. Então, esse sistema, esse tecido, ele tem uma correlação. Então, quando existe uma correlação com algo de contato, esse tecido absorve esse impacto. Outro tecido pelo qual somos formados é o mesoderma. Aí vem preenchendo o nosso corpo. Então, nós começamos a ser formados por um tubo, né, o endoderma, revestido pelo ectoderma. E depois isso é preenchido pelo mesoderma.
Então vai montando toda a estrutura do nosso corpo, isso lá na barriga da nossa mãe, na nossa formação embrionária. Então o mesoderma vem se formando, que é composto por músculos, por ligamentos, tendões, cápsulas, e vai formando a nossa estrutura nervosa, vai formando estrutura nervosa não, vasos, tá? Os nossos vasos, nossa circulação, vai formando nesse mesoderma, nesse tecido, isso vem se formando nesse tecido. E quando a gente recebe esse impacto correlacionado com esse tecido, vai ser uma dessas estruturas que será acometida. Então isso se traduz por uma das leis de Dr. Hammer. E aí ele entendeu que quando esse corpo recebeu esse impacto, dessa informação, desse trauma, dessa situação, ele entendeu que isso existem duas fases. Uma fase ativa, onde eu acabei de receber aquela informação, aquele trauma, e uma fase passiva, uma fase de cura, uma fase onde o corpo está em resolução. E o nosso corpo se comporta de forma diferente quando está ativamente dentro de um conflito e passivamente dentro de um conflito. E é muito interessante a gente entender em que parte nós estamos. E isso aos poucos vocês vão entendendo, por conta da gente estar sempre falando, vai acabar assimilando. Mas num primeiro momento isso realmente é um pouco desafiador e complicado. Mas isso vai se tornando mais tranquilo, mais elucidador e vai tendo mais clareza conforme a gente vai descorrendo aqui e vai falando, ok? Então, quando esses tecidos entram em forma ativa, o tecido endodérmico e o tecido do mesoderma antigo, porque o mesoderma ele tem umas estruturas que são correlacionadas com o mesoderma antigo e mesoderma novo, tá? Mas assim, dentro do mesoderma ainda existe uma proliferação tecidual numa fase ativa. Então eu tenho aumento do órgão, aumento de tecido. Eu tenho, num primeiro momento, uma estimulação tecidual. E já o ectoderma e o mesoderma novo, quando ele está em fase ativa, existe uma necrose, uma perda tecidual ou perda de função de algum órgão. Então, quando a gente vai se familiarizando com essas leis, a gente vai entendendo se o órgão está mais ativo, se o órgão está mais passivo em forma de cura, ok? Então, dentro desse contexto, quando nós recebemos um impacto e esse impacto ativou o nosso tecido endodérmico, esse tecido, nosso tubo vital da nossa primeira formação, vai acontecer uma proliferação tecidual. Então, por exemplo, uma dor de garganta. Num primeiro momento ali, onde eu recebi um conflito que tem a ver, que correlaciona a história que eu estou vivendo, correlaciona com esse tecido vital da minha garganta, das minhas amígdalas, onde eu não consegui engolir aquela situação. Eu senti que isso afetou a minha vitalidade, era algo vital para mim, mas eu não tive condições de absorver, de engolir esse estresse, esse trauma, esse conflito. E aí a minha garganta vai aumentar o tecido, vai proliferar, porque o corpo entende que eu estou precisando de uma ajuda para estar tratando daquele assunto, tratando daquele problema. Eu preciso me expressar, eu preciso fazer algo para que eu resolva aquele problema. Então, como eu não engulo, minha garganta fecha, porque justifica eu não conseguir engolir, ok? No momento, e assim, gente, outra coisa importante, o tempo em que o organismo fica nessa fase ativa
de conflito vai determinar o estrago que vai acontecer no corpo, tá? Porque o corpo, ele tá reagindo, mas na verdade ele não dosa o quanto ele precisa estar ativo para ajudar você naquela situação. Então ele vai causar algum dano ali. Depois ele vai reverter conforme ele conseguir. Mas vai causar um dano. Portanto, sempre que eu tenho falado, o óculos que você enxerga a vida. Porque se a vida para você for muito vital, tudo é vida ou morte, tudo são os extremos, tudo é preto ou branco. Se você tem esse olhar da vida, esses órgãos vitais teus vão estar mais aptos de absorver seus conflitos, ok? E aí, se você permanece nesse olhar e guarda isso, e remoe isso, não resolve isso, traz isso para dentro de você, o seu corpo vai se manter mais tempo trazendo os órgãos para atividade celular, para ajudar você a sair disso. Mas isso causa uma certa, até dores, né? Isso causa aflições pra gente passar. Então, por isso é importante o olhar que você tem da vida, das coisas e do mundo, e principalmente de você mesmo. Então, você passou ali aquele momento ali, pode ser com o chefe, pode ser com um amigo, pode ser com mãe, com pai, com filho. Aquela situação foi difícil, não engoliu, mas você não conseguiu expressar, mas passou. Você entendeu, você foi lá, você conversou, você com você mesmo resolveu aquele problema, conseguiu se expressar e foi. O que vai causar na sua garganta? Uma secreção. Por quê? Porque vai precisar aquele tecido remover, sair. Então acontece depois a necrose desse seu tecido, da sua garganta, porque ele aumentou a célula e agora ele vai retroceder e vai trazer aquelas células das amígdalas de volta. E para isso é necessário a ação de micobactérias, fungos, algumas coisas precisam entrar para que esse tecido seja comido, né? Esse tecido seja reparado, aquele excesso de tecido que foi fabricado para ajudar numa ação rápida que você precisava estar ali passando aquela situação, e o corpo depois vai trazer isso para melhorar. Tanto que depois de uma dor de garganta tem um mau hálito, porque esse mau hálito é justamente isso, essa necrose, né? Vamos dizer assim. Eu ia falar uma outra palavra, mas me perdi aqui. Uma necrose. Então, esse mau hálito é fruto disso, que entra as micobactérias para estar fazendo essa remoção desse tecido e o seu corpo passa. Ok? Isso é uma situação que eu estou falando simples, mas existem situações muito complexas. Existem momentos que você passa situações tão desafiadoras que existem hormônios seus que são aflorados ou são retirados do seu corpo por algum motivo, como a hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Então tem um primeiro momento em que você precisa ter muita ação muito rápida para acudir alguém, para acudir alguma coisa, para resolver alguma coisa. De repente é um empréstimo do banco que era para sair, não saiu, um dinheiro, uma coisa assim que tinha que ser rápido, uma ação rápida. E o seu corpo entrou em ajuda porque aquilo não saiu, não aconteceu, e você tinha que ter rapidez para aquilo não foi. E o corpo entra numa hiperestimulação. Depois, na resolução, ele entra para uma baixa produção hormonal, né? E isso é que eu digo, que quanto mais tempo você permanece dentro daquela situação sem resolução, mais tempo o seu corpo fica sendo acometido para estar te ajudando a passar aquele momento, aquela situação, aquele conflito. Isso pode estar gerando outros conflitos, o seu corpo pode estar agindo em função de outras coisas, outros eventos também. Então existem muitas coisas acontecendo no corpo ao mesmo tempo, às vezes. E quanto mais você usa o seu corpo para essa ajuda, mais o seu corpo desgasta,
mais difícil depois do seu corpo voltar e trazer a fisiologia novamente, certo? E aí existem tecidos que no momento de ação, no momento de ativação, onde você precisa estar pronto para fazer algo, onde você recebe esse impacto, que Hammer deu o nome de DHS, que foi o nome do filho dele, Dicker-Hammer Syndrome. Esse DHS que Hammer deixou, né, como uma das leis biológicas, que é o momento do impacto, do inesperado, do que te acometeu ali, que foi súbito, e você viveu de forma dramática e solitária naquela ação. Então, os tecidos que correlacionam, por exemplo, o mesoderma que eu estava falando, né? O mesoderma e o ectoderma, o mesoderma novo e o ectoderma, no primeiro momento, na primeira ação, eles vão fazer uma coesão, uma necrose, eles vão perder tecido. Então, sempre que você passa num conflito que vai ativar o seu mesoderma novo, que vai estar relacionado a músculos, a tendões, a ligamentos, a cápsulas, dentro de um processo, de um sentimento de uma impotência muito grande, atinge ossos também, que é uma profunda desvalorização, como a osteoporose, por exemplo. Num primeiro momento, vai haver uma coesão ali, uma necrose de tecido, uma perda de tecido. Como se fosse um queijinho suíço, essas estruturas vão perdendo tecido. E quanto mais tempo você permanecer nesse conflito, mais frágil vai ficar seu músculo, seu tendão, seu ligamento, sua cápsula. Depende do que você viveu naquele momento, porque cada assunto atinge uma estrutura. Cada conflito atinge uma estrutura, cada sentimento atinge uma estrutura, ok? E então, se for de desvalorização e grande impotência diante de alguém, de ter que se submeter, de ter que se prostrar, você pode ter ou de carregar um peso, pode ser coluna, pode ser joelho, certo? Então, essas estruturas vão ficar debilitadas. E conforme você vai passando por situações assim, não resolvendo, e essas estruturas frágeis, vai acontecendo o quê? Começam a dar dores, vai acontecendo o quê? Qualquer movimento que você faz, você fratura, você rompe tendão, você rompe ligamento. Ah, mas eu levantei da cadeira e rompi meu ligamento do joelho. Sim. Por quê? Porque estava muito frágil. Você tinha passado por grandes momentos, por várias vezes de grande desvalorização, diante de ter que se prostrar, diante de ter que estar ligando situações e você não conseguiu ligar situações, manter situações juntas. Então, vai afetar o ligamento. Aí também tem se é o cruzado, se é o lateral, se é o medial. Cada assunto correlaciona a um tendão. Mas pense que vai estar relacionado a grandes impotências, certo? E sempre pensa na função do órgão, na função da articulação. Para que serve isso aqui no meu corpo? Para tal coisa. E o que eu passei que eu tinha que usar essa estrutura? Eu tinha que usar as costas para carregar. O que eu estou carregando que está pesado demais? Né? As costas não carregam, porque você vai pegar um peso, você não põe aqui, ou você vai fazer uma força, você traz tudo na sua coluna. Então pense sempre na função daquela estrutura, na função daquele órgão que você pesquisa no Google se você não sabe, para que serve o baço, por exemplo. Vê lá para que ele serve. Né? E aí ele tem a sua função, ele tem a sua ação, ele tem o seu benefício para o corpo. E quando ele entra em superatividade para te ajudar a sair de algo, existe também vários acometimentos. Por quê? Porque ele produz algumas coisas no nosso corpo importantes, né? E aí ele para de produzir, ou produz de forma errada, né? Então sempre essa visão e esse olhar para que o corpo está nos falando. E esse tecido do mesoderma novo, que é nossas estruturas de preenchimento, e esse tecido do ectoderma, que numa fase ativa necrosou, tirou tecido, ficou todo erosado, né, com erosões,
Numa fase de resolução, o que tem que acontecer? Preenchimento de tecido. E é nesse momento que vai entrar vírus, vai entrar bactérias. Por quê? Porque é necessário processos inflamatórios para trazer de novo uma massa muscular, uma massa de colágeno para o tendão, para a pele, voltar o tecido de novo conjuntivo, epitelial, né? Então tem que trazer de novo essa formação do tecido. Então aí começa a voltar aquela fase de preenchimento da pele, certo? E isso é uma fase de cura, já está em uma fase de cura. Então, por isso até são importantes para o nosso corpo termos bactérias, termos fungos, recebermos vírus, as micobactérias, os probióticos, os prebióticos, todos são importantes, as floras. Por quê? Porque são eles que vão nos ajudar no momento em que o nosso corpo estiver resolvendo conflitos, a voltar a funcionalidade para o nosso corpo. E esse olhar, eu trago essa informação para vocês, eu uso isso dentro da sessão de atendimento. Eu uso essa informação para eu te ajudar a chegar na origem do seu problema, a tratar o seu problema. Mas você, mudando o seu olhar e aprendendo o que o seu corpo está dizendo, você mesmo consegue resolver várias coisas da sua vida. Várias coisinhas, conflitinhos, probleminhas que o seu corpo rapidinho resolve, você já pode resolver. Não precisa ficar aí sofrendo, padecendo, tempão, esperando atendimento. Você entra em conexão com o seu corpo, você faz as perguntas para o seu corpo, você pergunta o que você tem que fazer para sair daquele processo. O seu corpo traz para a consciência. A nossa consciência é isso e no subconsciente é isso. Então aquilo que a gente está mais acostumado, a gente vê, a gente fala, é um pouquinho da consciência que a gente tem. Mas temos que acessar o sub. Então, o nosso corpo, ele fala um pouquinho dessa consciência, dessa pouca consciência que a gente tem, mas essa pouca consciência nos leva lá na subconsciência, no profundo, no macro, no monte, no tantão assim. E a gente consegue, às vezes, até ressignificar coisas importantes na vida da gente, quando a gente entende os nossos processos. E nada mais é um sistema biológico de sobrevivência, o que o nosso corpo traz para fora, o que o nosso corpo expressa. E que bom que ele expressa. Por quê? Porque o nosso cérebro não conseguiria simplesmente captar o que o nosso psique entendeu e ficar nele. Não cabe, não consegue, nós morreríamos instantaneamente. Então, a hora que a carga do nosso cérebro está muito grande, porque nós viemos sobrecarregando o nosso cérebro com impactos inesperados e vividos de forma dramática, isolada, desde antes da nossa concepção. Durante a nossa gestação, nossa primeira infância é determinante para começar a pesar o nosso cérebro. Então, o corpo traz para fora aquilo que não dá mais para o cérebro acudir. Não está conseguindo mais, o cérebro já sobrecarregou muito. Então, ele expressa para o corpo. Portanto, quando vem um sintoma no seu corpo, é importante você entender o que aconteceu dias antes, semanas antes, horas antes. Ectoderme é horas. Horas antes, meses antes, né? Dentro daquele período. Mas essa história não é única. Essa história não é isolada. Essa história não está aqui pela primeira vez. Aqui está expressando o que o seu corpo e a sua mente não aguenta mais. Mas isso, se você for voltando e for buscando histórias semelhantes a que você viveu dias antes, meses antes, semanas antes, você vai chegar lá na sua primeira infância e vai perceber que lá na primeira infância você já havia passado uma situação desafiadora, inesperada, impactante, que você viveu
agora, dias atrás, semanas atrás, meses atrás. O desenvolvimento de um câncer, por exemplo, ele não acontece da noite para o dia. E ele pode ser resolutivo também. O câncer, tanto ele pode estar em fase ativa, como ele pode estar em fase de cura e o corpo desenvolver o câncer, tá? Depende do tecido acometido. Depende do tecido acometido, certo? Depende da fase que está aquele conflito. Então, um câncer, ele não vem de repente dentro de um evento, mas ele começa a te contar a história dos eventos que você viveu. Ele é o primeiro indício daquilo ali. Então, dependendo do órgão, dependendo do tecido, dependendo do sistema que aquele câncer está, dependendo da fase que ele está, você remete isso lá atrás, você vai voltando a fita, rebobinando, rebobinando, rebobinando e chega na primeira infância, onde tudo começou. Um câncer no estômago, por exemplo, existe grandes contrariedades e contrariedades vividas profundamente dentro de ambientes familiares e de pessoas importantes. Então não acontece uma úlcera estomacal, um câncer estomacal, isso não acontece hoje. Hoje eu passei um evento impactante inesperado e hoje eu tenho uma gastrite, hoje eu tenho uma úlcera, hoje eu tenho um tumor. Não é o hoje. Mas o hoje te conta a história. O que você viveu e reativou isso dias atrás? Tal coisa. Então vamos buscar isso lá na sua infância? Porque foi lá onde tudo começou. Contrariedades de pequeno, histórias infantis que vem vindo, somando essa profunda contrariedade, certo? E então, assim, e aí entra em movimentos aí de falta de proteção, de desvalorização, de desconexão ou de sobrevivência. Depende do que a história conta, vai ser o tecido correlacionado. E eu vou falar mais vezes sobre esses tecidos, porque isso no primeiro momento é bem difícil, mas vocês vão se familiarizando, vão aprendendo, vão estudando aqui, vamos estudando juntos, vamos caminhando juntos. E dentro de um grande desafio, você pode me procurar ou procurar algum profissional que tenha esse atendimento dentro das 5 leis biológicas. Eu uso a técnica do bioalinhamento, que é uma técnica desenvolvida dentro das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, que carrega dentro do método, dentro da ferramenta, da técnica, um jeito de desbloquearmos aquilo que o cérebro pesou. Então, além de trabalharmos ressignificação do problema, a gente faz um estímulo no ponto que está preso, porque todo evento impactante inesperado, ele traz no nosso tecido cerebral um círculo, um disco, e esse disco ele é magnético, tanto que quando você faz uma tomografia, se você fizer o corte exato para saber se existe ali um foco de Hammer, que é chamado esse círculo magnético escuro, parece um disco, você enxerga exatamente o tecido que ele está. Então, dentro da sessão, quando a gente vai tratar uma patologia, algo pontual, a gente toca, temos todos os mapas cerebrais, e a gente toca e vê o ponto que está preso. E esse ponto é correlacionado com o órgão ou tecido que foi acometido com aquele impacto inesperado que você sofreu. E fazemos um estímulo aqui, e esse ponto é desmagnetizado, então ele não tem mais o peso que ele tinha. Tem sessão, tem ocasião que numa sessão só a gente já desbloqueia e ele não volta mais. Tem casos que ele enfraquece, mas ainda retorna, é onde a gente faz um reforço em cima disso. Vamos mais profundo, vamos tirar mais uma casca da cebola e vamos mais lá dentro. Estamos no caminho, estamos no trilho, mas ainda não chegamos na real causa. Então, dentro de um atendimento, de uma sessão que eu chamo de bioneuroquântica,
porque eu uso vários recursos, a gente tem esse recurso. Então, além de você encontrar sua verdade, que é encontrar o motivo pelo qual o seu corpo entrou nesse processo de ajuda de sistema de sobrevivência para te ajudar, nós ainda desbloqueamos os pontos que estão presos, trazendo mais acometimento para o seu cérebro. Quando a gente vai desbloqueando pontos, você vai passar eventos e aquele evento ele é inscrito, mas provavelmente ele não vai nem trazer uma reação para o seu corpo. Por quê? Porque o seu cérebro desbloqueou e existe espaço para estar fazendo novas captações, novas inscrições, sem trazer para o corpo o sintoma, sem trazer para o corpo algo referente àquele impacto. Gente, olha, hoje vou parar por aqui, muita informação, mas eu vou voltando, vou retomando, vou explicando, a gente vai conversando, vou falar de tecidos pontuais também, e aí a clareza vai vindo, ok? Mas o importante sobre o nosso tema, entenda a linguagem do seu corpo, é você saber que o seu corpo não está ali para acabar com a tua vida. Aquele sintoma não está ali para te destruir. Aquele sintoma está ali para mostrar qual é o caminho que não está sendo contribuição e que você está insistindo em trilhar. Ele está te avisando e te mostrando que a estratégia de vida que você está usando não está adequada. E sempre após um evento impactante, inesperado, vivido de forma isolada e dramática, existe uma tríade de inscrição de psique, cérebro e órgão, onde você não tem controle, isso acontece automaticamente, e o seu corpo vai refletir, porque o seu cérebro está muito comprometido dentro desses assuntos, e o seu cérebro não consegue mais manter aqui, ele expele para o corpo. E o seu corpo vai expressar aquele assunto que você precisa retratar, ressignificar, refazer, sair, perdoar, eliminar, deixar ir. Falar um sinto muito e deixar, porque se você não fizer isso, o seu corpo vai entrar em falência, porque ele não aguenta mais ter que estar sempre ativo para te trazer uma ajuda dentro desse movimento aí, ok? E o nosso corpo, ele tem momentos em que na fase ativa tem proliferação de tecidos e tem órgãos que num primeiro momento tem necrose de tecido. E na resolução, existem alguns tecidos nossos que têm a necrose e outros que têm a proliferação. É o inverso. E nós vamos estar sempre batendo nessa tecla para vocês guardarem isso, ok? Endoderma é o nosso tecido embrionário de formação do nosso tubo de alimentação, digestão e excreção e reprodução. Ectoderma é o nosso tecido de revestimento. E o nosso mesoderma é o tecido de preenchimento, é o que fica no meio. Vasos, tendões, ligamentos, músculos, ok? Então, esses tecidos de preenchimento. E tem alguns também de revestimento, que é controlado pelo cerebelo, que Hammer denominou mesoderma antigo, que são o envolvimento do pericárdio, do periósteo, as pleuras, né? Algumas estruturas ali, o que é responsável, a correlação é esse tecido mesoderma antigo, que é controlado pelo cerebelo. E esses nomes, essas estruturas, conforme a gente vai falando, vai se tornando mais notável, claro, consciente e mais familiarizado, ok?
E estamos aqui sempre nesse caminho do conhecimento, tá, gente? Da busca pelo conhecimento. E eu compartilho sempre tudo aquilo que eu sei. O pouquinho que eu sei, eu compartilho com vocês. E a gente faz essa troca, tá bom? Então será quinta-feira e a gente continua com esse assunto delicioso sobre a nova medicina germânica, 5 leis biológicas dentro da linguagem do corpo, ok? E grande beijo pra você.